Fala aí, galera da Literatura Irreverente, estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar do conto Ana da Venga, da escritora professora Conceição Evaristo. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês. Nós estamos trazendo hoje para vocês alguns elementos que caracterizam a literatura afro-brasileira pela ótica da conceituadíssima professora e escritora Conceição Evaristo. Alguns dos elementos aqui discutidos dão conta da condição feminina negra em nossa sociedade e abordam o contexto da violência, exclusão e etnia, assim como o modus operandi do opressor, né? No gueto, no morro. O conto Ana da Venga não foge ao contexto da literatura da professora Conceição Evaristo. Neste conto Ana da Venga, que é ambientada no gueto, a autora descreve toda a atmosfera que se vive no morro, aquela coisa, aquela inquietude, apreensão. E cabe desde o início o neologismo favorito da Conceição Evaristo, que é a palavra escrevivência, é a convivência escrita ali no morro. Estes neologismos são uma característica bastante interessante da literatura africana e cuja influência a gente nota nos escritos da professora Conceição Evaristo, né? O conto Ana da Venga, ele é totalmente permeado por mau agouro. Desde o início do primeiro parágrafo, medo e insegurança já dão a tônica de que vai acontecer alguma desgraça na favela. Aquele vai e vem do medo, da agonia e da insegurança, a musicalidade, aquela mistura de samba com batuque, candomblé, o avanço dos vizinhos dentro do cômodo da Ana da Venga, com ela dormindo, esses vizinhos avançando em pares, porém com olhares pesados, ao mesmo tempo com aquele desvelo, com aquele cuidado de quem está se dirigindo à mulher do chefe, na verdade. Ao fim e ao cabo, finalizando o primeiro parágrafo, o leitor se sente que vai acontecer alguma desgraça por ali. Existe ali um ar pesado, apesar da música que paira ali dentro do barraco, parece que algo não vai dar certo, uma atmosfera apocalíptica, meia-noite, aquele melhor estilo de Paulina Chiziane, né? Nossa querida escritora moçambicana. Parece sim, e algo medonho vai acontecer. Continue a leitura que você vai se dar conta disso. A forma criativa utilizada pela autora ao tecer o seu parágrafo-chave, que é esse que a gente acabou de descrever, prende você já de início. É interessante observar que mesmo havendo aquele prenúncio de tragédia, a cada parágrafo que se segue, aumenta a curiosidade. A professora Conceição Evaristo, ela mostra a força da tinta dela em todos os elementos utilizados. O ambiente, o horário, a música, os personagens, tudo dentro de um só parágrafo de tirar o fôlego. É por isso que são interessantes os contos de Conceição Evaristo, porque ele já prende a nossa atenção de início. Aquela africanidade que é a marca registrada da produção literária da Conceição Evaristo é notada em cada linha do conto de Ana da Venga. A sensualidade das linhas do corpo da protagonista, quando a autora descreve os seus peitos maçãs salientes, ou quando a autora a descreve como uma afrodescendente, falando da graça do movimento e da maneira como ela sambava, né? Essa mesma africanidade é mostrada na descrição do protagonista, o da Venga, um afrodescendente de pele negra e brilhante. No caso do homem, vemos ali também a sensualidade de quem está em boa forma física, e o fato de ser um anti-herói não diminui o brilho do protagonismo do da Venga. O mesmo homem que foi capaz de encomendar a morte de uma amante, aquela insensibilidade, era capaz de chegar às lágrimas ao fazer amor com a sua amada. O mesmo homem que praticava assaltos tinha a sensibilidade de não fazer isso na vizinhança. O típico anti-herói que roubava dos ricos e ajudava os companheiros que estavam atrás das grades, principalmente estando eles impedidos, né? E neste fato descrito no conto de Ana da Venga, a gente vê aquela coisa da ética e da hierarquia do morro. Em respeito aos companheiros que estavam atrás das grades, quem entregava o ajutório às mulheres de resguardo, ou seja, as esposas daqueles presidiários, era via de regra outras mulheres do gueto. A lei do morro, da favela, onde a hierarquia e a obediência aos companheiros de trabalho fala mais alto. Um contraponto, talvez, à produção de Paulina Chiziane, que coloca a mulher africana como sofridas guerreiras, dotadas de resistência e muita desumanidade. Dado o contexto do ambiente em que elas vivem, a submissão das personagens de Conceição Evaristo mostra como as mulheres não desenvolvem atividades a não ser aquela de servir o seu homem, procriar, além de sentir prazer em ser sustentada. Aí entra uma subliminaridade, aquela coisa de estar vivendo sob ameaça, e é uma questão para uma análise mais apurada, certo? Os elementos literários que compõem este conto nos deixam um cenário conclusivo.
nós sabemos que se trata de vidas marginalizadas, sabemos que se trata da arriscada vida do gueto, sabemos que se trata de amor, de ódio, de submissão. E por mais que a vida no gueto tenha seu código de conduta, temos ali também a figura do opressor. E isso fica claro quando o morro se vê sitiado, né? Normalmente eles cercam o morro e vão à luta. E ali está a figura do opressor. Mesmo não tendo culpa, por exemplo, de um crime, a simples descrição de um afrodescendente torna todos os negros do morro suspeitos daquele crime. É melhor se esconder, então, para sobreviver, na verdade. Ao fim e ao cabo, a força do opressor invade o barraco e acaba com a festa. O desfecho esperado da força opressora sobre o morro, aquela mesma força que invade o gueto, não podia ser outra, né? Bala para todo lado. Aquele homem, portanto, que chegava às lágrimas ao fazer amor com a sua amada, aquele mesmo homem que desesperadamente amava sua mulher, não conseguiu perpetuar a raça. Não foi opção, ele sabia que era matar ou morrer. E ele morreu junto com a sua amada, né? Sem saber que ela carregava no ventre a semente do amor dos dois. Ele morreu abraçado, não coube aquela máxima da africanidade de Paulina Chiziane, que dizia, esse já morreu, amanhã a gente faz outro, quando eles tinham que matar as crianças para poder manter o silêncio no esconderijo, né? Então, no morro, a terra não é tão árida quanto a africanidade de Paulina Chiziane, mas no morro, os ventos são igualmente apocalípticos.